Você já ouviu falar em terapia dos esquemas? Em terapia de aceitação e compromisso, já ouviu? Eu recebi essa pergunta aqui me pedindo para falar mais sobre os meus atendimentos como psicóloga, e eu pergunto sobre essas duas abordagens porque são elas que eu utilizo nos meus atendimentos. Então eu vou falar um pouquinho delas hoje para vocês conhecerem. Tanto a terapia dos esquemas quanto a terapia de aceitação e compromisso, elas estão sob o guarda-chuva, digamos assim, das terapias cognitivo-comportamentais, as TCCs. A diferença é que muitos terapeutas cognitivos utilizam a TCC clássica nos seus atendimentos, o que não é o meu caso. Tanto a ACT quanto a terapia de esquema, como outras também, elas são consideradas TCCs de terceira onda. A TCC clássica ela é considerada de segunda onda. E a principal diferença da TCC clássica para as de terceira onda é que a TCC clássica ela tem a premissa de que se você muda a forma como você pensa e interpreta os fatos, você vai conseguir mudar a forma como você se sente. Mas a terapia do esquema, por exemplo, consegue mostrar que isso não é verdade para muitos casos. Você pode conseguir racionalizar a situação e continuar se sentindo do mesmo jeito que você não queria estar se sentindo. Enquanto a ACT propõe que você nem precisa mudar como você está se sentindo para ter uma vida boa e feliz. Então vamos por partes. A terapia do esquema ela foi desenvolvida inicialmente pensado para transtornos de personalidade. E a premissa dela é de que todo ser humano possui 5 necessidades emocionais universais, e enquanto a gente está na nossa infância e adolescência, se existem situações repetidas que sempre acontecem, que essas necessidades não são atendidas, vão se formando esquemas desadaptativos. Os esquemas, eles são um conglomerado de pensamento, emoção, sentimento, memória, sensação física, que vem tudo de uma vez. Normalmente por alguma coisa que serve como gatilho para esse esquema. Então acontece uma coisa que às vezes para os outros, tipo, é básico, simples, às vezes até pra você pensa tipo: "Meu Deus, por que que eu tô me incomodando com um negócio tão simples?". Mas é porque aquilo foi gatilho que ativou um esquema. E aí todo esse conglomerado de pensamento, emoção, sentimento, memória, sensação física, tudo acontece de uma vez, e aí aquela, experiência emocional muito intensa. E aí o que acontece é que quando um esquema se ativa, é porque aquela situação, aquele gatilho, lembrou mesmo que minimamente aquelas situações da infância que desenvolveram o esquema. E aí quando ele se ativa é como se você estivesse vivenciando de novo esses traumas. E aí a terapia de esquema traz várias ferramentas lindas e eficientes para trazer a cura de esquema. A cura de esquema não significa que os esquemas vão desaparecer, porque as experiências que formaram esses esquemas vão continuar fazendo parte da tua história de vida. Mas a cura de esquema significa que esses esquemas vão ficar desativados. Ou seja, os acontecimentos, as situações da vida não vão ser mais gatilhos para ativar esses esquemas. Já a ACT, que é o apelido da terapia de aceitação e compromisso, em inglês, né? Ela foi desenvolvida pelo Hayes para transtornos ansiosos inicialmente. Hoje ela é utilizada para outros casos também. Mas de início ela foi desenvolvida para transtornos ansiosos porque ele mesmo estava sofrendo de síndrome do pânico e agorafobia. E a partir do próprio, e ele já era psicólogo, né? E a partir do próprio sofrimento ele começou a criar uma teoria que depois foi passada por extensos testes clínicos e científicos, e hoje ela é a teoria com maior comprovação científica de eficácia para os transtornos ansiosos. E o Reis, ele conseguiu mostrar que o que traz sofrimento e o que faz a gente adoecer psiquicamente é a tentativa de controlar os nossos eventos internos, que são os nossos pensamentos, as nossas emoções, sensações físicas, memórias, etc. Então, sabe quando você percebe que tá começando a ficar ansiosa? E aí você tenta não ficar ansiosa, só que isso te deixa mais ansiosa, às vezes até o ponto de ter uma crise de ansiedade. E aí você tenta interromper a tua crise de ansiedade, mas não funciona e a tua crise fica ainda pior. É meio que esse processo. Então é por isso que a terapia de aceitação, porque ela vem como uma aceitação dos eventos internos. Então a gente aprender a abrir mão do controle disso para aprender a regular. Ao invés de sufocar, ignorar, evitar o que a gente sente e pensa, a gente aprende a lidar com eles e aceitar e viver a nossa vida com eles estando ali. Porque, spoiler, você pode tentar controlar o quanto você quiser. Você não vai conseguir, porque ninguém consegue. E aí tem outro pilar, né, que é a terapia de aceitação e compromisso. E outro valor que é muito central na terapia de aceitação e compromisso são os valores, né? Então, o Reis, ele também conseguiu mostrar que quando a gente não vive uma vida que está alinhada com os nossos valores, isso cria, né, uma sensação de que a vida ela não vale a pena de ser vivida, que ela não é boa, de que ela é um fardo. O que acontece muito é que a gente cresce, desde que a gente nasce, a gente cresce meio que sendo impostos valores dos outros,
né. Então, sei lá, por exemplo, eu como mulher, eu ouvia crescendo que eu tinha que casar, tinha que ter filho e que eu tinha que trabalhar, ser bem-sucedida, ganhar dinheiro, que eu tinha que ser magra, que eu tinha que ser bonita, que eu tinha que ser simpática. Então, todos esses foram valores impostos a mim. E aí muitas pessoas vão fazendo suas escolhas de vida, desde que faculdade eu vou fazer, com quem que eu vou namorar, com quem que eu vou casar, se eu vou ter filho, se eu não vou ter filho, baseado às vezes em valores que são dos outros e não deles. E aí vai se criando essa sensação de que a vida não é boa. E aí um pilar muito importante, né, da arte é a gente ganhar clareza sobre quais são os seus valores e aí desenvolver ferramentas e habilidades para você começar a agir, se comprometer, ou seja, terapia de aceitação e compromisso, ou seja, se comprometer com os teus valores e agir de acordo com eles. Porque daí é isso que vai trazer para você essa sensação de que a vida é boa, de que ela vale a pena ser vivida, mesmo nos momentos mais difíceis. Então, nos meus atendimentos, eu gosto muito de trazer a terapia dos esquemas como base inicial, porque a terapia dos esquemas, ela explica a gente pra gente mesmo, sabe? É muito terapêutico de início você entender: "Nossa, é por isso que eu me incomodo tanto com isso e as outras pessoas não. É por isso que isso me magoa tanto. É por isso que eu tenho tanta dificuldade de me relacionar com tal pessoa da minha vida". Então a gente ter esse compreendimento de tipo, é por isso que hoje eu sou assim, não quer dizer que eu vou ser assim pra sempre, né, mas é por isso que hoje eu me sinto assim, me comporto assim, penso assim, já pode ser muito terapêutico. Mas aí a arte, ela vem como uma forma linda e muito eficaz de, sabe quando você fica com a sensação: "Tá, agora eu já entendi, mas o que que eu faço com isso?". Então a arte, ela traz o que que você faz com isso. Porque eu acredito que as coisas não mudam de fato na nossa vida se a gente não toma ação. ACT. ACT. Por isso que, né, eles fizeram esse acrônimo como ACT em inglês, que seria ação. Porque a gente pode intelectualizar e entender as raízes do sofrimento, mas se a gente não toma ação de fato, a nossa vida não vai caminhar para o sentido que a gente quer que ela caminhe. A gente não vai conseguir construir essa vida que a gente sonha e merece ter. E a ACT, ela dá ferramentas pra gente fazer isso.